Que a doce e gloriosa paz do Senhor possa estar com todos nós neste dia. Eu louvo a Deus por todos vocês, por vossas vidas e por esse momento especial de estarmos aqui para nós meditarmos mais uma vez na Palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito do que aconteceu realmente em Sodoma e Gomorra. Será que foi realmente uma catástrofe, uma chuva de meteoros, um vulcão, algo semelhante? Mas primeiro nós vamos ver o que diz a Santa Palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 19 e no versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Essas cidades, que na realidade eram 3 cidades, ou desculpe, 5 cidades, mas Sodoma e Gomorra se destacavam e ficavam no centro daquela comunidade, que era um lugar magnífico, uma cidade próspera, uma cidade linda, uma cidade rica. E o que levou Deus a destruir aquelas cidades, cuja cidade existiu no final da Era de Bronze, por volta dos anos 3500 a.C., aconteceu que, segundo o relato de Gênesis e de outras passagens bíblicas, a cidade sofreu um grande abalo, eu posso assim dizer, porque Deus resolveu destruir aquela cidade. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Alguns pesquisadores científicos, alguns estudos arqueológicos mostram que realmente houve algo semelhante naquela cidade. Esqueçam esse barulho aí, desconsidere isso. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre. E há comprovação científica de que esse problema existiu. Como eu já falei, as pesquisas científicas, escavações arqueológicas mostraram que aquela cidade se transformou em cinzas, virou sal. Mas como assim virou sal? Como eu disse que a cidade era muito rica e próspera, e ela também tinha uma abundante jazida de minerais, magnésio, ouro, níquel, prata, estava no subsolo. À medida que o fogo começou a cair, com enxofre, é bom salientar, elevou-se a temperatura a números impressionantes. Parecia até uma explosão nuclear. Com a elevada temperatura, que veio a destruir por completo tudo que existia naquele local, então houve ali uma reação química. Ora, o enxofre, ao reagir com o metal, se transforma em sal. Por exemplo, a alta temperatura com o enxofre sobre o alumínio vai resultar justamente em uma reação química através de ligação iônica, transformando em sulfeto de alumínio. Ao reagir com ferro, ia se transformar em sulfeto de ferro. E assim por diante, né? O ferro, os metais de um modo geral, ia se transformar em sais. Sulfeto de ferro é um sal. Sulfeto de alumínio é um sal. E essas lavas incandescentes que jorravam pela cidade, ia devastando tudo que tinha pela frente, veio transformar realmente em um amontoado de sal.
Isso é que é impressionante. E esse sal escoou para o mar, que ele ficava próximo ao Vale do Jordão, a alguns quilômetros do que hoje é o Mar Morto. Então resultou em uma abundante quantidade de sal naquele mar, tornando impossível a vida. Daí chamar-se de Mar Morto, Mar Morto. E por conta disso, esse mar, com esse elevado teor de sal, torna a água bastante densa e, consequentemente, o que se jogar em cima daquela água flutua, quer dizer, não é capaz de afundar. Isso é um fato. Agora, o que é que a gente vai entender, ou o que iremos entender a respeito da atitude de Deus sobre aquelas 2 cidades, ou aquelas 5 cidades? A Bíblia mostra claramente o porquê da reação de Deus. Lembrando que nada ficará impune a Deus. Tudo que nós praticarmos, Deus dará a resposta. E aquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis, ele não dá detalhe o porquê da atitude de Deus, mas todos sabemos que aquela cidade era habitada por pessoas perversas, pessoas ruins, pessoas gananciosas, pessoas que não tinham sensibilidade humana, eram avarentos, eram negligentes às coisas divinas, ou por sinal eles nem sabiam, ou nem tinham vontade, ou nem desejava de servir a Deus. Pelo contrário, eles adoravam a demônios, eles sacrificavam crianças a demônios. Isto é uma realidade bíblica. Mas o maior pecado que ele cometeu foi o distanciamento de Deus, porque muitas vezes a pessoa diz, não, porque Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da prostituição, por causa do homossexualismo, por causa dos pecados sexuais. É possível também que tenha sido isso, mas isso aí é apenas uma consequência. Todas as vezes que o homem se aparta de Deus, ele terá como consequência essas atitudes desumanas, essas atitudes iníquas, de maneira que a Bíblia diz que foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Talvez o homossexualismo seja uma consequência, uma vez que era uma pessoa perversa, uma pessoa iníqua. Lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 19, ele nos dá um relato importante. Ele diz que foi a falta de hospitalidade. Será que isso é pecado? Mas está na Bíblia. A falta de amor ao próximo, a falta de hospitalidade, irritou Deus. Também lá em Mateus 11, 23 e em Judas 1 e 7, também aborda o porquê da atitude de Deus para com aquelas cidades. Que, por sinal, essa ideia de que Sodoma foi destruída por causa do homossexualismo, isso é recente. Porque quando se fala na palavra sodomismo, a ideia que se tem é que está havendo pecado sexual. Mas que, na realidade, o sodomismo naquela época referia-se a pessoas perversas, a pessoas iníquas, e, consequentemente, resultaram nessas práticas pecaminosas, abomináveis por Deus. Então, o que nós podemos entender é que o pecado de distanciamento de Deus,
o abandono de Deus tem como consequência a perversão, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Então, aí Deus o entrega às suas paixões infames. Foi isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Eles se entregaram a aquelas abominações ao Senhor, não somente por conta do homossexualismo e das práticas sexuais ilícitas, mas entre elas destacamos a ganância, a falta de amor ao próximo. Eles eram cruéis para com os estrangeiros, para com os habitantes, eram pessoas más, recebiam mal as pessoas. Então, como consequência, viram mais outros pecados e outros e outros. Deus foi paciente com aquela cidade, mas, num dado momento, depois do aviso, então Deus tomou uma atitude. O que nós vamos aprender com isso é que o pecado, em primeiro lugar, nos afasta de Deus. E por se afastar de Deus, o ser humano começa a praticar coisas abomináveis ao Senhor. E Deus sempre toma uma atitude. Não pense que o homem fica impune aos seus erros. Então é preciso que a gente faça uma reflexão, ou que medite nesse texto, ou no contexto de um modo geral, nos textos ora citados. Eu vou repetir para nossa memorização. Está lá em Ezequiel 16:49, Mateus 11:23, Judas 1:7. Será que nós não estamos praticando os mesmos atos de Sodoma e Gomorra e estamos simplesmente criticando os outros? Porque fulano praticou isso e porque há o pecado A. Tudo bem, há o pecado A e você comete B. Aí você critica o pecado C, mas você comete o pecado D. E assim consequentemente. Então nós temos que olhar para nós mesmos e fazer uma autoanálise. Como é que nós estamos diante de Deus? Para nós não sermos castigados como ele fez com Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério. Possamos meditar nesse fato, amados amigos e irmãos, e que Deus vos abençoe, e que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo possa revestir toda a sua vida. É uma imensa alegria sempre estar com vocês, conversando, e eu quero agradecer nessa oportunidade os mais de 300 inscritos nesse canal. Para mim é uma alegria, é uma honra. Eu tenho vocês em elevada estima e vocês não deixem de comentar, de tocar o sininho. Se nunca esteve nesse canal, se inscreve, aciona o sininho, dá um like. Se você não gostou também, você pode dar o dislike, não tem problema. Tem um sinalzinho aí com um dedinho para baixo, sim, é dislike. Você pode dizer, não, esse aí foi muito chato, mexeu comigo, me ofendeu, então dá um dislike. Mas, se você concorda, você pode dizer um amém, dá um like, comenta, e o Senhor vos abençoe. Amém?